educação e da agricultura, estimados parceiros de ação governativa, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, nosso ilustre anfitrião, senhores e senhoras Presidentes de Câmara aqui presentes, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, senhores vereadores e restante Executivo Municipal, Sra. Coordenadora de Braga 25, Capital Portuguesa de Cultura, Sra. Administradora do Teatro Circo, demais parceiros e entidades presentes, senhores, fundamentalmente, artistas, curadores, programadores, produtores e mediadores culturais, senhores professores e educadores, minhas senhoras e meus senhores, é com grande alegria que participo nesta festa inaugural de Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura. O programa Abre a Tua Porta, sendo intenso e ambicioso, convoca-nos, interpela-nos, tanto a nível pessoal como a nível coletivo. Como podemos abrir esta porta de forma a que ela nos deixe permanecer e não volte a fechar-se? Este é um dos desafios que se coloca às capitais da cultura, tanto portuguesa como europeia. Convocando um âmbito mais alargado, permitam-me que partilhe algumas reflexões. As políticas culturais públicas, longe de serem abstrações, corporizam-se em medidas concretas. Por sua vez, os princípios estruturantes das políticas de cultura devem ser claramente definidos. Agir em todo o país, construir através do diálogo e promover a longa duração são alguns dos princípios que elegi fundamentalmente para duas linhas de ação fundamentais. Por um lado, a preservação e a valorização dos nossos ricos e singulares patrimónios. Por outro lado, um investimento sério, comprometido, nos diversos planos da criação artística contemporânea que urge expandir e fortalecer. Estes dois âmbitos não estão em oposição, pelo contrário, complementam-se. Nas primeiras décadas do século passado, quando uma concepção fechada, limitada de cultura se opunha às vanguardas e persistia em não incorporar a criação, a novidade, na época da oposição feroz ao modernismo, foi necessário investir contra o passado. Mas esta concepção está hoje mais do que ultrapassada. Reconhecemos, a história cultural não só reconhece, como convoca, como reivindica, que é no princípio da transmissão cultural que o processo de edificação da cultura se estrutura. A contemporaneidade precisa do passado e de interagir com ele, ou seja, o dever da transmissão cultural tem de ser assumido em cada presente e tem de ser garantido pelas políticas de cultura. Por sua vez, a cultura é, como sabemos, a componente estruturante da educação, sendo ambos, cultura e educação, os verdadeiros pilares do modo como pensamos, como vivemos, como desenhamos o futuro, como nos organizamos, como agimos. Sabemos que a ordem do mundo é económica, mas também sabemos que não é possível viver sem a educação e a cultura. Estou a convocar premissas básicas, mas temo que, no mundo difícil em que vivemos, seja necessário reiniciar o que já dávamos como garantido. O Sr. Ministro da Educação, cuja ação admiro e aplaudo, repetidamente convoca a cultura nas intervenções e ações públicas que realiza, o que muito me apraz. Eu faço exatamente o mesmo com a educação e tenho sempre as comunidades escolares, os senhores professores e os senhores educadores no meu horizonte, na minha ação governativa. Também, para o Sr. Ministro da Agricultura, uma palavra de enorme apreço, pela enorme e franca abertura que manifesta sempre para esta área governativa da cultura. Temos um compromisso que resulta da segmentação da palavra agricultura. Enquanto área governativa, a cultura atribui a maior importância, de facto, a uma noção de transversalidade, a uma presença, a uma inscrição em todas as áreas governativas. E agir em todo o país implica garantir a ação do Ministério da Cultura em dinâmicas culturais em todos os territórios do continente e ilhas, das regiões autónomas, sempre presentes também no meu horizonte geográfico, o que implica reconhecer e dotar de meios uma série de estruturas de diferente tipologia,
reconhecer e valorizar manifestações culturais em situação de exclusão ou de quase abandono. Dito de outro modo, é necessário reconhecer e valorizar o que até aqui se tem negado, ou que, especialmente nas últimas décadas, tem vindo a ser olhado com alguma arrogância e desconfiança, por vezes com mal disfarçado paternalismo. Entendo que as manifestações provindas de práticas rurais ancestrais são um legado precioso que urge conservar e apropriar, fundamentalmente, apropriar pela contemporaneidade, pelos artistas contemporâneos. Valorizar o saber de artesãos, incluir no sistema cultural tanto artistas singulares à míngua neste país, como companhias, comunidades e estruturas, é imperativo. As bandas sinfónicas, os grupos de dança e de cantares, artesãos que partilham as sábias práticas artesanais, expressão singular de cada território e últimos redutos, muitas vezes, da vida em comunidade, são patrimónios que têm vindo a ser desprezados pelo poder central, talvez por arrogância, por desconforto, por incómodo. Mas o que é fundamental é que erradiquemos de uma vez por todas categorias que já não fazem qualquer sentido. A alta cultura e baixa cultura, por exemplo, que há muito não fazem de facto sentido. Infelizmente, os municípios, como tenho vindo a constatar, têm feito um trabalho de preservação extraordinário. Caso contrário, as nossas perdas seriam mesmo irremediáveis. Não esqueçamos também os que, com origem no espaço da língua portuguesa CPLP, têm de ser incluídos. Ora, este conjunto de reflexões leva-nos, na verdade, às capitais portuguesas de cultura, que são momentos privilegiados para mapear, reconhecer, valorizar e divulgar as estruturas e os artistas, ignorados ou minorizados por ignorância ou arrogância, como referia. É fundamental dar oportunidades primeiras aos artistas, aos resignados emergentes. Não desvalorizemos com complexos de superioridade a excelência. Não deixemos perecer o património natural e o edificado. Não deixemos destruir a paisagem, dos muros rurais aos monumentos património da humanidade. Valorizemos a diversidade da cultura, numa analogia sempre frutuosa com a natureza, pensando na biodiversidade e no equilíbrio ecossistémico. O Ministério da Cultura, com as medidas que está a concretizar, quer garantir este universo, esta transversalidade. Quer também garantir o rigor, a isenção e a igualdade de oportunidades a criadores, programadores, produtores culturais, independentemente do lugar onde vivem, onde exercem a atividade, onde trabalham. Critérios abrangentes, observação rigorosa e criteriosa das candidaturas a financiamento são obrigatórios. O acesso com equidade a todas as manifestações culturais e não privilegiadamente a arte contemporânea em detrimento do património ou o património em detrimento da arte contemporânea são princípios fundamentais que queremos generalizar como prática em todos os organismos do Ministério da Cultura e, sobretudo, através dos organismos do Ministério da Cultura. O que afirmo é, pois, uma mudança de paradigma, com caráter estruturante e de longa duração. Na prática, como é que esta mudança se concretiza? As parcerias que o Ministério da Cultura está a propor aos 308 municípios do país constituem uma ação fundamental. Teve ontem lugar, permitam-me partilhar, em Terras de Boro, a primeira reunião de 22 a realizar nos próximos tempos, com os senhores presidentes dos municípios da Síncávado. Permitam também que lhes comunique o meu entusiasmo e que expresse a minha enorme gratidão pelo muito que aprendi. Vou formular uma questão. Sendo fundamental valorizar cada território ou territórios, dando destaque, em primeiro lugar, aos que nele habitam ou trabalham, como não valorizar as cidades portuguesas da cultura ou as vilas portuguesas da cultura com critérios de abrangência territorial? A cultura, de facto, pela sua abrangência, espessura e densidade histórica, filosófica, antropológica, pela sua natureza complexa e pelos seus sentidos múltiplos, não se limita a um período ou segmento curto, marcado por um princípio e por um fim. Aveiro, com toda a competência, em 2024, assumiu este título e continuará. Braga começa hoje, com todo o trabalho, tem a realizar, mas não terminará. Tal como Ponta Delgada começará em 2026, recebendo e honrando certamente o testemunho de Braga, mas não terminará.
E julgo que concordarão comigo que foi a pensar neste movimento perpétuo que Braga assumiu e inicia hoje esta capitalidade, cujo início nos é permitido testemunhar. Como historiadora de arte, habituei-me a uma metodologia que consiste em colocar perguntas à arte antiga e prosseguir em ações investigativas até obter respostas ou tentativas de resposta. É essa metodologia que uso também no exercício das minhas funções. Permitam-me, então, duas interrogações, às quais temos de responder coletivamente. O que significa ser capital portuguesa de cultura durante um ano? Como prosseguir essa capitalidade no futuro? Braga tem sido, de facto, uma capital portuguesa de cultura, nós sabemos, sem o título oficial, pela pujança das suas dinâmicas culturais, pelo capital de inovação, conhecimento e criatividade que tem vindo a produzir e que soube legar e transmitir. É, portanto, mais do que justo que exiba agora e a partir de hoje o título e que o saiba perpetuar. Termino felicitando o Sr. Presidente da Câmara, ilustre autarca, Ricardo Rio, e a Faz Cultura, nossos parceiros neste abrir de porta, e desejo a todos os presentes uma excelente entrada e permanência nesta capitalidade. Enquanto responsável pela pasta da cultura do 24º Governo Constitucional, posso prometer, desde já, que cá estarei, disponível e empenhada em apoiar todas as ações que garantam que a porta está e se manterá aberta. Muito obrigada.